E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, episódio esse que fecha essa trinca magnífica. E para fechar, temos um convidado excepcional aqui, Thiago Asfor Rocha, que tem um carinho muito grande, uma alegria gigante receber você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Renato, muito legal aqui o seu podcast, é muito ouvido no Brasil todo, eu acho que foi um dos pioneiros nessa temática. Na advocacia nem se fala, e também tive a oportunidade de lhe conhecer alguns meses, quando a gente teve aquele evento aqui no César do Ceará, e foi um sucesso. Então é um prazer enorme estar aqui representando a advocacia cearense do Nordeste aí no seu programa. É uma alegria, e ouvir esse sotaque é maravilhoso. Meu avô, que era nordestino de Campina Grande, Paraíba. Muito legal, Thiago, te receber aqui e poder contar um pouquinho da tua história. Bom, se é ouvinte assíduo do podcast, então você sabe que a nossa primeira pergunta é a pergunta clássica de planejamento de carreira. E você tem uma carreira que ela é muito bem estruturada, porque você passou brevemente, lá no começo da sua carreira, ainda no estágio, por uma empresa e por um escritório, mas fato é que, desde o estágio, você está no mesmo escritório, né? E aí, lá se vão 20 e poucos anos. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Inicialmente, viu, Renato, eu acho que tenho que lhe confidenciar aqui um detalhe, que durante aquele meu período escolar, né, a gente naquela ânsia de definir a profissão, no início a minha escolha primeira não era ser advogado. Eu queria ser engenheiro, né? Eu tinha uma facilidade na escola com raciocínio lógico, especialmente matemática e física, um pouco de química também naquela época. E a gente, quando é novo, a gente acha que isso talvez seja o definidor do nosso futuro profissional. Mas naquela época, final da década de 90, 98, 99, quando eu fui prestar vestibular na época, né? Ainda não tinha nem o Enem, o mercado de engenharia não estava, a infraestrutura em geral no Brasil não estava pulsante, digamos assim, né? E aí, terminando conversando com meus pais, com colegas, a área do direito da medicina eram realmente aquelas que estavam definitivamente consolidadas, e eu terminei aí nos últimos 2 anos aí do período escolar me vocacionando aí para estudar mais e ingressar na faculdade de Direito. Então, esse é o primeiro ponto aí que, na verdade, o direito nasceu um pouco aí no final da minha adolescência, mas aí depois daí para frente realmente foi uma paixão desde o princípio dos primeiros semestres, né, do segundo semestre já da faculdade de Direito. Eu comecei a estagiar em escritório, então foi uma paixão que não teve volta, né? Passei pelo jurídico interno de uma grande empresa, uma grande construtora, com vários braços empresariais aqui no estado do Ceará, e aquilo foi importante para mim porque não só ratificou que eu queria realmente ser advogado, mas também que queria ser advogado de um escritório. O jurídico, a forma de trabalho do jurídico interno e do advogado de escritório é um pouco distinta, e eu terminei me afeiçoando mais pela atuação em escritório, né? E aí, durante esse período da faculdade também, eu tive uma grande dificuldade ali de ter certeza de que eu queria advogado. Não por mim, mas muito mais pelos colegas. Você também vai lembrar que naquele período da minha formatura, foi ali no final de 2003 para 2004, e aí aqui eu já estou revelando um pouco da minha idade, mas é natural. Naquele período, os concursos públicos estavam bombando. As carreiras públicas, elas estavam, assim, explodindo realmente no Brasil. Era o governo Lula 1, digamos assim, muitos concursos. E eu com muitos amigos na faculdade de Direito, todos eles estudando, se preparando desde o 6º, 7º semestre de faculdade para ingressar nas carreiras públicas. Mas quando chegou que eu tomei essa decisão, que eu sabia que queria ficar em escritório, eu disse, eu vou precisar ter algum diferencial para advogar, porque a gente, muito jovem ainda, me formei com 20 anos de idade, terminei a graduação com 20 anos, e o que é que eu aproveitei? E a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, ela é muito boa por isso, porque os colegas que você encontra na faculdade, eles lhe inspiram, eles lhe motivam, e naquela época eu decidi que eu queria, paralelamente à advocacia, ter uma formação acadêmica sólida
né, que pudesse justamente me dar musculatura para poder advogar em paridade de condições com os melhores advogados que a gente conhecia na época. Então, tinha que me qualificar, né? Então, eu fiz essa opção ali no final da faculdade, em realmente ficar em escritório de advocacia, mas me qualificar academicamente para poder encontrar o meu espaço no escritório, né? Então foi isso que surgiu no final ali da faculdade, que foi para mim absolutamente a decisão mais importante que eu tomei naquele momento, eu olhando isso pelo retrovisor hoje, né? E é muito curioso porque você nem queria fazer direito no primeiro momento. E você optou depois pelo direito e se apaixonou pela advocacia e a advocacia do direito de um escritório de direito. Então, é interessante porque no primeiro momento você não ia fazer, mas aí quando você decidiu que ia fazer, aí você mergulhou de cabeça e decidiu realmente se especializar. A gente recebeu o Luiz Gustavo Bichar, que é um grande tributarista, e ele falou, olha, mercado de alta performance, se você quiser se destacar, você tem que estudar noite e dia. E foi exatamente o que você fez. Você tem uma trajetória acadêmica muito forte, né? Então você se formou numa excelente faculdade, que é a Federal do Ceará. Você fez um mestrado, engatou. Primeiro que você fez a faculdade em 4 anos, né? Você adiantou. Aí você foi lá, com 20 anos acabou a faculdade. Fez o mestrado, depois fez o doutorado em São Paulo, na USP, e aí você fez um pós-doc em Colômbia. Primeiro eu queria saber assim, o quão importante foi, antes inclusive esse seu discurso, essa formação acadêmica na sua trajetória profissional, mas, por outro lado, eu também queria entender, assim, a advocacia é uma profissão que demanda demais. Como é que você fez em relação ao tempo para dividir e poder, de fato, mergulhar de cabeça na sua formação acadêmica sem deixar de lado a advocacia? Renato, isso realmente foi um período assim, hoje eu vejo quão difícil pode ter sido, quão difícil poderia ter sido ainda mais se eu tivesse adiado essa opção ou essa decisão, né? Porque realmente não é fácil conciliar a vida acadêmica com a vida de advogado, mas, para falar muita verdade, eu sempre adorei levar para a sala de aula o conhecimento, as causas, as questões que passavam pelo escritório. Claro, sempre tendo o cuidado, né, pela confidencialidade das questões dos clientes, mas porque a variedade de fatos e de questões que surgem na ambiência de um escritório grande, elas são enormes. E isso é muito importante porque facilita a sua atividade acadêmica. Você consegue ter um raciocínio mais próximo daquilo que está presente nos livros e, ao mesmo tempo, você consegue, a meu ver, desenvolver muitas teses jurídicas com base no conhecimento acadêmico. Então, essa simbiose ela sempre foi fundamental. Eu levava as questões do escritório para o ambiente acadêmico e levava as teses acadêmicas para o ambiente profissional do escritório. Então, eu sempre achei que a formação acadêmica ela permite essa capacidade de criação de teses jurídicas e o escritório, por sua vez, né, a atividade no escritório de advocacia, especialmente numa ambiência de processos estratégicos, ela permite uma diversidade de questões que permitem você desenvolver também teses acadêmicas relevantes, né? E, claro, dentro da ambiência acadêmica, existem momentos ali que você fica realmente absolutamente sugado pelas pesquisas, pela questão da produção dos artigos científicos, né? Aquele momento ali de você escrever a dissertação de mestrado, de escrever a tese de doutorado, nem se fala, os próprios artigos de conclusão das disciplinas, né? E quando você está nesse ambiente, você também não quer fazer qualquer coisa. Você quer realmente aproveitar, criar, fazer com que essa sua produção seja lida, possa ser referenciada nos votos, nos julgados. Então isso é muito interessante. Além de tudo, essa ambiência acadêmica lhe permite participar de várias coletâneas de obras jurídicas, né? Organizar livros em coautoria, participar de eventos, palestras, organizar eventos. Você mesmo esteve aqui no Ceará em eventos organizados por nós. Então foi um ambiente que eu terminei crescendo dentro dele. Fiz muitos eventos aqui, organizados muitas vezes pela OAB do Ceará, muitas vezes pelas faculdades em que eu lecionei. Então, é muito interessante. O ambiente acadêmico ele lhe abre muitas oportunidades. E isso daí, eu sempre digo, né, quando converso hoje com os advogados mais jovens, eu digo, não abra mão. Você tem que realmente priorizar o escritório se você quer ser advogado, mas você tem que também não pode abrir mão da sua formação acadêmica, que é quem lhe vai dar estrutura, base para você construir uma carreira sólida, né, e com reputação. Eu acho isso muito interessante. Eu tento também estimular os advogados mais jovens que passam aqui com a gente no escritório para que possam também desenvolver esse lado, que às vezes as pessoas em algum momento da carreira nem
nem sabem que podem ter esse perfil. E aí, às vezes, precisam também um pouco de estímulo. E realmente, assim, eu tive, como você falou, a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade do Ceará, e depois fui no doutorado na USP, que realmente foi um ambiente ali de alta performance, digamos assim, né, em que a gente conhece os principais doutrinadores do país, então a gente conhece os autores dos livros que a gente estuda na graduação, a gente conhece de perto, passa a ter relação, enfim, isso não tem preço, né? Foi muito legal, foi muito bacana, eu sou realmente muito satisfeito com essa oportunidade aí que eu tive. Que bacana. E você sabe, na minha visão, posso estar errado, né? Mas dentre todas as áreas do direito, talvez a processual civil é que tem a maior simbiose mesmo entre a advocacia, né, e a parte acadêmica. E essa troca que você trouxe aqui, de como uma ajuda a outra, foi muito interessante. Você sabe que eu tenho uma dúvida? Quando eu vou no médico, eu gosto de ver ali o certificado de conclusão de curso, ver onde ele se formou. Você acha que essa formação forte, sólida, de alguma maneira te trouxe clientes? Você acha que os clientes olham e falam, opa, vou ficar com o Thiago porque eu sei que ele tem uma baita formação e ele vai me ajudar. Você acha que também tem essa questão quando a gente fala de formação acadêmica? Algumas coisas são ditas, outras coisas não são ditas pelos clientes, né? Eu iria até além da sua pergunta. Eu acho que não só os clientes sabem disso e exploram isso, né? Porque isso termina sendo divulgado, às vezes você querendo ou não, mas também o meio jurídico interpreta positivamente esse tipo de situação. Meu pai e minha mãe sempre me disseram, né, que meu filho, título é uma coisa que ninguém lhe tira. Então, procure sua titulação, né, que isso vai ser algo que você vai levar para o resto da sua vida. E foi algo que eu procurei fazer. E quando ele disse que isso se reverbera também para o meio jurídico, é que você, no meio acadêmico, você produz artigos, você pode escrever livros, você pode publicar, você dá palestras. E nesse ambiente você vai encontrar com juízes, com ministros, com desembargadores, com procuradores, né, com defensores públicos, com servidores. E isso eu acho que lhe credencia muito como advogado. Porque o bem mais valioso que o advogado pode ter é o conhecimento. Não tenha dúvida. Tudo mais ele vem atrelado ao conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai, em uma hora, vai bater num teto e talvez não consiga evoluir, né? Então eu sempre mirei muito no conhecimento e prezo para que esse conhecimento a gente possa sempre aprimorar. Não, e você tem toda a razão. Imagina você vai despachar com um juiz, com um ministro. Opa, o Thiago que vem aqui, né? Com mestrado, com doutorado, com pós-doc. Então, além de tudo, você passa essa respeitabilidade, né? Interessante ter essa tua visão que vai além do mundo acadêmico, além, né, da visão dos clientes. E a tua formação acadêmica, como a gente tem falado aqui, é super forte. Você não parou no doutorado. Você foi além. Você foi pro pós-doc, né? Fazer a sua pesquisa em Colômbia. E você levou tua família junto, né? Então, o que é muito legal, você vivenciou um pouco da cidade de Nova York durante alguns meses, que é a melhor cidade do mundo, na minha opinião, com a família, mas estudando, pesquisando e continuou trabalhando. Como é que você conseguiu fazer tudo isso junto? E aí você voltou pro Brasil. O que você trouxe de grande aprendizado na sua mala lá e que você conseguiu colocar em prática na volta? Renato, essa também eu acho que a pergunta é uma pergunta que eu sempre gosto de responder e compartilhar essa experiência. E eu lembro, quando eu estava com 2 dias que eu tinha chegado em Nova York, estava caminhando ali em frente à biblioteca na Universidade de Colômbia, e aí me telefona um desembargador aqui do Ceará, amigo, mas Thiago, eu vi aqui no jornal que você viajou, agora está fazendo um pós-doutorado, e ele muito também envolvido com a área acadêmica, e eu jovem, né, e ele viu aquilo ali como uma grande experiência. Então, assim, isso complementa aquela sua pergunta anterior e diz um pouco, né, de como é importante realmente essa qualificação. Mas, enfim, a experiência em Nova York realmente, Renato, foi assim, fantástica. A Universidade de Colômbia é um ambiente aí que todo mundo que puder, que gostar, deveria conhecer. Eu tive 4 meses e meio lá acompanhando disciplinas como ouvinte, mas participando ativamente das palestras, dos eventos que Colômbia atrai naturalmente, né, e em Nova York. Né? Então, foi muito legal, porque levei a família, na época eu tinha um filho, né? Fui eu, minha esposa e meu filho, ainda muito novo, ele com 1 ano de idade, não chegou a aproveitar Nova York como deveria, né? A gente não conseguiu colocá-lo para estudar naquele momento, e eu fiz um pacto com a minha esposa que eu tinha que reservar alguns momentos, enquanto ela ainda estava ali, tendo que dar atenção realmente a ele, eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que trabalhar, e eu tinha que estudar, tinha que pesquisar, né? Então fazia tudo isso junto, mas não me privei também de explorar a cidade, explorar a parte cultural que Nova York oferece, né? A parte também de restaurantes, que é incrível. Então, o que eu sempre me proponho a fazer, Renato, eu gosto de fazer, eu tento ter muita disciplina
e um foco, um objetivo, que eu acho que é isso que faz você deixar o seu dia a dia um pouco mais organizado, né? Então, eu me disciplinei eu tirava uma parte do dia para ir para a faculdade, ir lá estudar, e outra parte do dia eu tirava, ou ficava na faculdade, no ambiente da biblioteca, ou ia para um café e ficava também trabalhando lá, e enfim, era ali nos idos de 2014. Além de tudo isso, né, eu ainda fui na companhia do meu sócio primo, e é um primo-irmão, que é o Caio, né, meu sócio da vida toda, né, que também estava fazendo um pós-doutorado, então nós estávamos no mesmo ambiente, então isso permitia a gente compartilhar as experiências da universidade com também as experiências gastronômicas, culturais, né, que a cidade oferece. Então foi muito bacana. Não, que bacana. E antes de você responder a parte final, né, do que você trouxe aí na tua mala e que você conseguiu colocar em prática, uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: você fez muitas coisas lá, né? Você realmente aproveitou a cidade. Você teve a oportunidade, Thiago, de fazer relacionamento com escritórios locais, de estudar o mercado local, de ver essas diferenças entre o mercado jurídico americano e brasileiro? Pronto, esse é o ponto, eu acho que foi o mais importante. E aqui foi a semente depois de um assunto que a gente deve tratar, que é sobre as missões internacionais do CESA, que a gente implementou nos nossos 6 anos de gestão, né? Porque a gente tinha alguns momentos livres, ou seja, ou um dia ou outro que não tinham aula, ou um turno ou outro que não tinha aula, e eu e o Caio, a gente procurou justamente explorar essa parte profissional. A gente conheceu alguns escritórios de advocacia, a gente na época já vinculou o nosso escritório à Brazilian American Chamber of Commerce e passamos a participar ativamente dos eventos jurídicos e empresariais que a Câmara de Comércio oferecia, né, para os associados, né? Então a gente explorou muito isso e foi a partir dessas visitas profissionais que a gente conheceu alguns colegas, né, advogados americanos, e aí a gente tinha outras curiosidades. A gente não parava, a gente queria visitar as cortes, especialmente as cortes empresariais, porque eram assuntos mais aproximados com o que a gente lidava no escritório, e a gente viu também que a relação, isso foi um detalhe interessante, as relações entre os advogados e os juízes, elas não são tão distintas, as relações profissionais não são tão distintas como as que temos aqui no Brasil. Eu lembro que a gente foi num escritório de advocacia lá, e eu tinha ouvido falar lá em Colômbia de um juiz federal da Corte Empresarial lá de Nova York, que era muito famoso, ele dava palestra no mundo todo, era um senhor já com quase 80 anos de idade, mas que ele era muito famoso pelas decisões emblemáticas que ele tinha dado. E esse advogado disse que conhecia, e foi ele quem agendou uma visita nossa, minha e do Caio, na época a gente juntos, para o gabinete do magistrado, né? Ele mandou um e-mail, o magistrado respondeu, depois ele nos avisou, e fomos lá fazer o acompanhamento de uma audiência de instrução, que é uma coisa interessantíssima. Quem tiver a oportunidade, eu lembro que surgiu uma discussão na hora da audiência e o juiz pega o telefone e liga para um determinado local para tirar uma dúvida sobre uma respectiva prova que estava sendo discutida no processo. Então, são coisas com essa naturalidade. Depois o magistrado nos recebeu e foi explicar como era a dinâmica do gabinete. Enfim, foi muito legal. Foi muito legal, realmente, essa oportunidade aí que a gente teve, além de fazer outras visitas institucionais que a gente terminava provocando nesses momentos mais vagos aí. E é legal, é um mercado igual ao nosso jurídico, mas que tem as suas diferenças, né? Na estrutura, no formato de trabalho. Então, que bom que você conseguiu aproveitar também esse tempo livre para vivenciar um pouco disso. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Vamos falar agora um pouquinho, a gente falou bastante de formação acadêmica, vamos falar um pouco da sua advocacia, né? Você entrou no escritório em 2002 e em 2010, 11, me corrija se eu estiver errado, você se tornou sócio do escritório, ou seja, você cresceu rapidamente na estrutura e hoje você, sem dúvida nenhuma, é um dos principais sócios do escritório. O que você acha que te credenciou para essas sucessivas promoções? Como veio o convite para a sociedade? E a pergunta que eu mais gosto: dormiu, acordou no dia seguinte sócio, o que mudou? Vamos lá. Quando a gente está numa estrutura grande, né, de escritório de advocacia, eu imagino também empresas, é sempre mais difícil. Você precisa se destacar, você precisa mostrar a importância do seu trabalho. A gente sabe que ninguém é insubstituível, né? Então não adianta achar que você é a única Coca-Cola do deserto, porque não é. Claro que você tem que saber quais são as suas habilidades e explorá-las da melhor forma possível. Era isso que eu tentava fazer. Eu aproveitava, Renato, os sócios,
muitas vezes se ausentavam por viagem, férias, e eu aproveitava esses momentos justamente para poder, vamos dizer, empreender naquelas questões que fossem mais relevantes, aquelas questões mais complexas e que eu já conduzia muitas vezes no back-office, mas às vezes não tinha a oportunidade de estar na frente, na linha de frente, no despacho, numa relação com o cliente. Isso aí eu fui desenvolvendo e fui aumentando essa interação, né? À medida que eu fui me aproximando, que eu fui saindo do back-office e fui me aproximando dessa primeira trincheira, digamos aí, né, de relações com clientes, de relações com os membros do judiciário em geral e especialmente com a captação de novos clientes, criando novas teses em várias questões, isso foi me credenciando, né, para encontrar o meu espaço. Então, eu acho que foi muito disso. Querendo ou não, isso acompanhou também a minha vida acadêmica, né, porque foi justamente nesse período aí que eu terminei meu doutorado, que eu concluí, que eu publiquei mais livros na sequência, né? Então isso aí se deu assim, terminou que foi de uma forma até natural. E aí, aproveitando aí você pergunta como é que foi esse comunicado, na verdade eu recebi um e-mail justamente de um dos sócios explicando o porquê que eu tinha me tornado sócio, né? Juntamente com outro meu sócio hoje, que é o Wilson, que também foi alçado na mesma época. E aí, enfim, se você me perguntar o que é que mudou, exatamente quando eu dormi, quando eu acordei, o que é que mudou, muda sim. A gente tem uma satisfação pessoal que a gente não consegue nem dimensionar isso e revelar, né? Mas é claro que isso, como tudo na vida, isso é um processo de amadurecimento, né? Quando você recebe uma qualificação dessa, aquilo termina lhe credenciando a novos horizontes, abrindo muitas portas, além de gerar uma satisfação, como eu falei, pessoal e familiar aí sem tamanho, né? E isso é muito legal, né? Mas você traz um pouco de sentimento, porque eu gosto de fazer essa pergunta, porque no final do dia, Thiago, nada muda na prática, né? Você já era sócio, você teve uma mera formalização, você já estava preparado. Se teve alguma mudança impactante, provavelmente você não estava pronto, alguma coisa aconteceu. Quando você traz aí, você traz muito mais a questão do sentimento, da alegria de ter chegado naquele cargo, né? E isso é muito legal. E assim, voltando até um pouquinho, eu me lembro quando eu estive aí, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho o teu dia a dia e vi a tua paixão pela advocacia. E me deu até uma vontadezinha, que passou rápido. mas dá para ver essa paixão, e eu acho que isso faz muita diferença. Não só a atualização, os estudos, mas a paixão que você tem. Hoje você, ao lado de outros 4 profissionais, né? Você é sócio do escritório e você é responsável por uma área bastante importante no escritório, que é essa parte, né, do contencioso estratégico. O escritório, ele também tem, além do contencioso estratégico, contencioso de volume. São 2 áreas, vou falar aqui bonito, tá? Que apesar de estarem sobre a égide do processo civil, elas são muito distintas entre si, né? Seja em relação à dinâmica, seja em relação ao formato de cobrança, perfil de cliente, etc. Dito isso, Thiago, como que você faz para que uma área não impacte na outra? Aí eu estou falando especialmente do ponto de vista negativo. E para fechar, vou dar uma polemizada. Como é que você acha que a inteligência artificial ela vai impactar no mercado jurídico, nos escritórios e principalmente no contencioso de volume? Eu achei interessante essa questão, mas eu faria justamente a pergunta inversa e é assim que a gente trabalha aqui no escritório. Como o estratégico pode influenciar positivamente no contencioso de volume ou como o contencioso de volume pode influenciar positivamente no estratégico, né? A gente aqui tem essas áreas bem divididas, né? Os sócios com atuação no contencioso de volume têm uma atuação específica no contencioso de volume, no gerenciamento dessas atividades, dos contratos, dos clientes propriamente ditos, né? Principalmente dos advogados e dessas áreas, e o estratégico também tem uma forma de atuação, tem uma relação com o cliente totalmente distinta, né? Mas a gente tenta fazer justamente com que cada área se complemente e cada área possa, digamos assim, turbinar as atividades do escritório. E como é que a gente faz isso? Ora, são várias as oportunidades que a gente tem aqui, Renato, em que dentro do contencioso de volume surge um grande problema. Surge uma demanda complexa, surge uma demanda com impacto econômico alto, e aí precisa entrar a força estratégica do escritório para solucionar e mostrar para o cliente que na hora que ele tiver um problema de uma dimensão muito maior, a gente vai ter uma equipe preparada e estruturada para atender. E da mesma forma, o inverso, né? Quando um cliente ele chega com um processo estratégico que a gente consegue encontrar uma solução, consegue dar a ele uma resposta satisfatória, aquilo vai abrir a porta, a nosso ver,
para que a gente possa apresentar as demais áreas do escritório, essa área contencioso de volume, e ele possa realmente experimentar o nosso trabalho nessas outras áreas, né? Então, é isso mais ou menos que a gente tenta fazer. Sobre a questão da inteligência artificial, aqui a gente tem muitas práticas envolvendo, principalmente na área do contencioso de volume, né, em que a utilização da inteligência artificial é relevantíssima, fundamental, mas eu acho que a questão da inteligência artificial ainda está incipiente aqui em várias áreas do direito, ainda tem muito a agregar, sabe, Renato? E eu sou daquela turma que acredita que a gente tem que aproveitar essa onda, tem que aproveitar o que a inteligência artificial vai oferecer para os escritórios, desde que isso não prejudique a qualidade do trabalho, né? Então, sou entusiasta de que o advogado deve acompanhar essas transformações ao invés de lutar contra elas. E tem até uma curiosidade agora, essa preocupação ela é normal na classe, né? Eu lembro que, certa vez, há pouquíssimo tempo, eu conversando com as pessoas próximas da OAB, né? E eu fui colocar justamente que a ideia que eu tinha de que eu acho que a OAB deveria criar as OABs regionais, hubs de low-tax e legal-tax, porque a OAB vai ser realmente o ente mais credenciado para poder acompanhar o que essas empresas de tecnologia ligadas à atividade legal possam desenvolver. Mas, como não poderia deixar de ser, a primeira reação foi, não, isso aqui se a gente trouxer para dentro da OAB, vai ficar parecendo que a gente vai querer tirar o trabalho do advogado, substituir pelo trabalho da máquina. Ou seja, acho que é um pensamento pequeno frente ao potencial que a inteligência artificial vai ter, o impacto que ela vai ter na advocacia, né? É importante você trazer a tua visão, e eu concordo com você em relação à inteligência artificial. Primeiro, que ainda tem muito para acontecer, e segundo, que ela vem para agregar muito mais do que para roubar ou atrapalhar. Então é importante ter essa sua visão. E advogado bom é advogado que aproveita uma pergunta capciosa e polêmica, né, para trazer um ponto positivo, e tá certo, né? Eu acho que é isso. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque o contencioso, estratégia contencioso de volume, às vezes você pensa muito na separação. Mas e o outro lado da moeda? E essa forma de agregar o outro? Então, muito interessante também ter essa sua visão. Como eu disse, Thiago, você trabalha com contencioso estratégico, e principalmente de tribunais superiores, né? Tanto que, pouco antes da nossa conversa, você estava em Brasília. Essa é uma advocacia diferente, por exemplo, da primeira instância e até muitas vezes da segunda instância. O que muda em atuar nos tribunais superiores, né? Como é que é essa rotina? E se você puder contar algum caso ou bastidor, vai ser ótimo. Você sabe, viu, Renato, que em alguns países a advocacia nos tribunais superiores ela é restrita. É restrita a uma parte dos advogados que prestam exames próprios para poderem atuar nos tribunais superiores, né? A gente sabe que isso também é uma política de governo, é uma política de ordem dos advogados. Acredito até que esse tema aqui no Brasil teria uma dificuldade enorme de ser explorado, porque a bandeira que mais se defende é do livre exercício das atividades profissionais, mas a gente conversando com quem advoga em Brasília, com principalmente os membros dos tribunais superiores, né, para eles isso seria como se fosse o ápice, porque iria dar na visão deles, né, de alguns que eu converso, iria dar uma enxugada aí nessa quantidade de ações, iria dar uma qualificada nas questões, nos recursos que lá chegam, iria elevar o nível, digamos, do trabalho desenvolvido. Mas isso é um tema complexo, né? Aqui o que eu acho é que realmente a advocacia nos tribunais superiores e também no segundo grau, em alguma medida, ela requer do advogado, Renato, um cuidado ainda maior, né? Por quê? Porque a gente sabe que à medida que as questões vão ascendendo, né, de primeiro grau para o segundo grau para os tribunais superiores, o direito da parte vai se afunilando. Então você vai ter mais dificuldade de demonstrar algo que no primeiro grau você poderia demonstrar com facilidade enorme, porque a capacidade de exame da matéria ela é muito mais larga no primeiro grau do que nos tribunais superiores, e também porque existem os filtros, que a gente chama os filtros recursais. Os recursos, para serem conhecidos nos tribunais superiores, eles precisam passar por uma série de pressupostos para poderem ser realmente conhecidos, né? Admitidos, como a gente chama. E isso gera no profissional, gera no advogado uma responsabilidade enorme, né? Você imagina que quando a gente começa a trabalhar em escritório, todo mundo sabe que a última coisa que um advogado quer é perder prazo. E para quem advoga em tribunal superior, a última coisa que se quer é que um recurso não seja conhecido, admitido, né? Então isso, para que você faça
com que seu recurso seja conhecido, supere as famosas súmulas 5 e 7 no STJ, por exemplo, são as mais famosas, você tem muitas vezes que ter uma cautela, uma experiência muito grande para poder fazer com que esse recurso possa ir adiante. Mas não é só, isso é a primeira parte, é aquilo que está no papel. A advocacia nos tribunais ela requer também a definição de estratégias, o conhecimento dos precedentes, os precedentes não só do tribunal propriamente dito, mas também das turmas especializadas, das sessões, dos próprios ministros e ministras. Enfim, isso implica para o advogado também um pouco de experiência, um pouco de compreensão, um pouco de prazo atuando naquela corte para poder compreender como é que efetivamente as coisas acontecem, sem nunca deixar também de estar atento aos regimentos internos, sem nunca deixar de acompanhar as sustentações orais, isso é bastante relevante. Então eu acho que a advocacia nos tribunais superiores ela requer realmente esse cuidado muito grande dos advogados. É legal ter essa sua visão, porque tribunal superior já era uma curiosidade mesmo, né? Foi o que você falou, em outros países ele é muito restrito aqui, não dá para você implementar isso, mas já são muitos anos que você atua especificamente aí com tribunais superiores e que mudou bastante, né? A relação do advogado com esses tribunais e desses tribunais até com a sociedade mudou bastante, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu conhecia, e eu sou um aficionado por futebol, eu conhecia todos os jogadores da seleção brasileira e conhecia alguns ministros. Hoje eu conheço todos os ministros, eu não conheço, tem um jogador, eu fui ver outro dia o jogo do Brasil e falei, mas quem que é esse camarada? E olha que eu gosto de futebol, hein? Mas então nós estamos iguais, que eu também já fui apaixonado por futebol, Renato, e hoje também estou que nem você. Conheço muito mais os membros dos tribunais do que propriamente o jogador da seleção. E isso é curioso até porque, por exemplo, você atua, né? Mas se eu for agora na rua e perguntar para uma pessoa qualquer, me falar 1 ou 2 ministros do STF, provavelmente eles vão me responder. O que você acha que mudou ao longo desses anos nos tribunais superiores e como é que eles acabam impactando no dia a dia da advocacia? O que eu acho que mudou drasticamente foi dos tempos da criação da TV Justiça para cá. E depois, especialmente da pandemia, nem se fala, com a transmissão das sessões de julgamento via YouTube, e isso tudo termina tornando eles muito mais expostos. Se por um lado a gente tem essa questão da transparência, mas ao mesmo tempo, para quem lida com o judiciário sabe, Renato, o quão importante também é que essa transparência, em alguma medida, de repente, ela fosse limitada. Certo? Porque realmente para o julgador, eu já funcionei como membro de um tribunal quando estive no TRE do Ceará como juiz na categoria de jurista, e a gente sabe que muitas vezes a atuação de julgador ela pode ser determinada ou pode ser, se não determinada, pode ser influenciada por esses comportamentos externos, por essa pressão externa, E aí, em alguma medida, talvez isso não seja o mais interessante, Porque nós sabemos que os magistrados eles devem seguir realmente o que as leis dizem, enfim, o que a Constituição determina, É um tema bastante complexo, Porque acho que tem uma exposição muito grande, Como você colocou, TV Senado, YouTube e dos próprios, ministros, enfim, posso estar equivocado, mas até onde eu sei, por exemplo, os ministros da Suprema Corte Americana não têm rede social. Os nossos têm, E aí você acaba sendo bastante exposto, Então, é um tema um tanto quanto delicado. Mas vamos falar de coisa boa, então, que é um tema meio polêmico, mas é bom. O escritório é grande, Um dos maiores do Nordeste, são 450 profissionais, Vocês têm estrutura física em 10 estados, que é bastante, e além disso, vocês têm parceiros e correspondentes Brasil afora. Num escritório deste porte e em crescimento, como fazer para manter a cultura, a metodologia de trabalho, enfim, manter o mesmo DNA? Renato, isso aí eu devo confessar que é muito mais mérito de 2 sócios que cuidam dessa parte administrativa do que propriamente minha, E aí eu estou falando da Débora Salles e do Anastácio Marinho, que estão com a gente também desde o princípio, e eles prezam muito por essa questão da cultura do escritório, esse cuidado do dia a dia, essa questão da motivação, de estar ali próximo do RH, de estar trabalhando diretamente ali com as pessoas, entendendo o dia a dia delas, colocando várias questões ali que possam auxiliar e acompanhando o trabalho das equipes, dos líderes, e isso no ambiente do contencioso de volume, isso requer realmente esse olhar mais interno, mais cuidadoso do dia a dia, da família daquele advogado,
né, da formação daquele advogado, das dificuldades que ele está tendo ali na ponta. A pandemia me ensinou muito para a gente, né? A gente precisou, com essa quantidade de advogados que nós temos, disponibilizar maquinário para que a atividade das equipes não parasse, mas a gente sempre sai fortalecido, né, desses momentos aí de crise. É difícil, né? Quando a gente fala em crescimento, são as famosas dores do crescimento, né? E é interessante, você citou 2 dos 5 sócios, né? Que são mais focados em pessoas. E você vai precisar ter sócios focados em pessoas. Afinal, os escritórios eles são formados por pessoas. Então, interessante ter essa sua visão. Quando você entrou no escritório, imagino que ele era um porte completamente diferente. Em algum momento, você ou seus sócios imaginaram que ele tomaria esse porte? Eu acho que a gente nunca imaginou isso não, viu, Renato? Assim, porque na verdade, a gente deu um primeiro passo quando surgiu uma oportunidade de um cliente de abrir uma filial em João Pessoa, na Paraíba. Isso estou falando ali pelos idos de 2004, 2005, né? Então, bem no princípio. E a partir daí, pelo resultado do trabalho, né, nessa localidade, a gente conseguiu expandir para vários estados, porque era um cliente com presença nacional, com porte nacional. E aí a capacidade nossa de captar cliente nesse setor, ela só cresceu desde então, né? E a gente aproveitou essa onda e deu certo. Que bom. Essa expansão, né, ela passa por abrir filiais em vários estados. Alguns deles, digamos, bairristas. Vocês encontraram alguma barreira em decorrência desse tema? Para falar a verdade, não, viu, Renato? Porque na advocacia de volume, né, no contencioso de volume, eu acho que essa questão do bairrismo, ela tem uma menor preponderância, né? Se a gente fosse fazer uma advocacia de processos estratégicos, talvez a gente tivesse algumas dificuldades, mas no contencioso de volume, a gente conseguiu superar isso implementando boas técnicas, contratando bons profissionais, né, e entregando o resultado que o cliente espera. Foi muito nessa onda aí que a gente conseguiu expandir. Não, e é legal, eu fiz essa mesma pergunta pro Bichara, né, que também tem algumas filiais. E ele falou, Renato, eu não acredito muito nisso, eu acredito em você fazer um bom trabalho e, enfim, que as coisas acontecem, que é um pouco do que você trouxe, né? De um bom trabalho, de bons profissionais, de uma boa metodologia. Tiago, 22 anos e contando, né? Imagino que ao longo desse período você deve ter recebido propostas, né? O que te motivou a ficar e o que você faz para se reinventar? Pois é, nesse ponto eu não posso nem dizer que eu recebi, porque como eu sou muito identificado com o escritório, como a gente conversou, né, e tem dito, desde a época do estágio que eu estou aqui, então a minha identificação é realmente como se tudo isso fizesse parte da minha família. Então as propostas, elas não vêm assim abertamente, né? Elas vêm às vezes envelopadas e assim com um teor não tão agressivo, digamos assim. E eu assim também sempre me mantive, me preservei, entendeu, Renato? Porque eu acho que eu faço parte dessa estrutura desde sempre. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade pelo que o escritório construiu, e isso tudo é compartilhado entre os sócios. A gente tem uma sintonia aqui muito interessante, né? E muito legal, e facilita esse dia a dia, né? Mas o que motiva fazer o escritório continuar crescendo, e a gente vai falar, acho que aqui na sequência, é conhecer, né, outros escritórios e ver como é essa capacidade de crescimento de um escritório, especialmente no ambiente de Brasil, um país de dimensão continental aí, com várias particularidades em cada região, mas ao mesmo tempo com um idioma comum, né, com uma cultura muito parecida e com a vontade de fazer com que esse país dê certo, né? E eu acho que o direito, ele é um grande braço de tudo isso, né? O direito, a economia, é importante para esse país poder crescer, poder se desenvolver, poder se firmar, né? Poder se estabilizar no futuro, né? Que é tudo que a gente deseja, é o que a gente quer deixar para os filhos, para os netos, enfim, para as novas gerações, né? Isso, e a advocacia é matar um leão por dia, é um desafio por dia. Assim, não tem como ser um dia igual ao outro, né? Então, essa já é a motivação. Além de todo o resto, né? Fazer o escritório crescer, de ter uma participação, claro, no nosso país, que faz de tudo para dar errado, mas a gente continua acreditando, né? E é um país de oportunidades. Claro que tem aí os seus poréns, mas é um país de oportunidade. Então, sempre vai ter muito trabalho, muita coisa para a gente fazer. A gente falou, Tiago, um pouco
de você como advogado, né? E também um pouco da tua parte acadêmica. Mas você citou e você foi presidente aí por 2 mandatos no CESA. E você implementou um projeto muito interessante, que são as missões, que é um projeto até então sem precedentes. O que é esse projeto? Quem que pode participar? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, essa chegada do CESA no Ceará aí por volta de 2017, quando a gente criou, né, a filial do Ceará, a seccional do Ceará, do CESA Ceará, eu tive essa experiência, algumas experiências em Nova York, tinha feito algumas amizades, né, e surgiu essa ideia de a gente, por que não a gente juntar alguns escritórios de advocacia aqui da nossa, tão vinculados ao CESA Ceará para fazer, conhecer, né, escritórios estrangeiros. E aí em 2018 a gente teve essa primeira ideia, né, já na minha presidência, e eu terminei utilizando a estrutura que eu conhecia lá da época do pós-doc para poder acionar essas pessoas. E terminamos que conhecemos, estivemos e assim fomos muito bem recebidos por 3 grandes escritórios globais, com sede em Nova York, a maior parte deles. Além disso, começamos a fazer visita também, porque aproveitamos a missão para fazer visita às ordens de advogados, no caso a New York City Bar. Tivemos ainda encontros na Câmara de Comércio. Enfim, ali foi a primeira semente, né? A gente plantou ali a semente daquela que seria a primeira missão. Naquela altura foram 10 escritórios que acompanharam essa missão, mas aquilo teve uma repercussão enorme, né? Positiva enorme dentro da nossa seccional aqui do Ceará e também na nacional, a ponto que em 2019 a gente organizou ainda melhor, né, essa missão. Fomos para Paris, fomos recebidos pela presidente da Ordem dos Advogados de Paris, fomos na Corte Constitucional, também recebidos assim por um dos secretários gerais lá da Corte, tivemos na Câmara de Comércio, vários escritórios de advocacia, e isso aí terminou virando como se fosse a principal bandeira das nossas atividades, né, porque aquilo, a gente saía. Primeiro, eu acho que esse é um dos propósitos do CESA, é aproximar os escritórios, é criar relações entre os escritórios, é fazer com que esses escritórios possam realmente dividir não só oportunidades, mas também experiências e construir ambientes melhores de trabalho dentro de cada sociedade, né? E isso aproximou muito, criou uma relação de irmandade muito grande, aumentou a presença nos nossos eventos, como aquele que você teve aqui, palestrando aqui no Ceará, permitiu a gente também ir melhorando boa parte das nossas atividades. A gente visita escritórios, Renato, teve um fato agora na última missão, que foi na Cidade do México, em que a gente foi no escritório que ele estava presente em mais de 50 países. E a gente perguntou para um sócio gestor do escritório qual é a maior dificuldade que você tem como gestor de escritório com presença em 50 países. Ele disse, a maior dificuldade é a gente fazer uma proposta de honorários e verificar conflito de interesses em escritórios que têm fuso horário de mais de 12 horas, por exemplo. Né? Então, tem escritórios que eles precisam colocar pessoas trabalhando 24 horas, em 3 turnos, para poder permitir que essa checagem do conflito de interesses possa se dar de uma forma muito rápida. E você não tem que aguardar, às vezes, 36 horas, 24 horas, para que essa checagem possa ser verificada. Então é coisas assim que você não imagina, né? Que você possa conhecer. Nós fomos num escritório em Roma que era como se fosse um palácio, ainda do século XIX. A gente entrou e, enfim, ficou cada um mais maravilhado do que o outro, olhando para aquelas pinturas nos tetos. Parecia que você estava realmente num palácio, aqueles palácios da época de Roma. São experiências assim incríveis, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer nessas missões do CESA. E esse é um baita de um projeto. Eu lembro quando você contou, é muito legal, porque são trocas, né? Não à toa fez tanto sucesso e é tão concorrido, porque, poxa, você aprender com outras estruturas, de outras culturas, como, por exemplo, você falou de um escritório que está posicionado em 50 países, é demais, é espetacular. Fora, enfim, a vivência, o relacionamento que você tem entre os escritórios que estão participando da missão, conhecendo essas cidades. Então, um baita de um projeto legal, de fato, não à toa fez tanto sucesso. Mas você não para, né, Thiago? Não bastasse você presidir o CESA, ser advogar, ser hoje, né, ser diretor também do CESA. Você foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por 2 anos, como você comentou, né? Como é que funciona a indicação para esse cargo, né? O que muda na rotina e que desafios você encontra por estar do outro lado da mesa, já que você está tão acostumado a advogar, né? Onde é que você arranja tanto tempo para assumir tanto cargo, Thiago?
Renato, a gente tenta se virar nos 30, né? Como a gente brinca por aqui. E essa experiência no TRE, né? Foi realmente um momento interessantíssimo, né? Que eu vivenciei por vários motivos, porque como você mesmo disse, para você chegar num cargo desse, isso varia de estados para estados, mas via de regra, por exemplo, aqui no Ceará, existe um edital publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado, os advogados se inscrevem, o pleno do tribunal vota, encaminha essa lista para o TSE, que valida essa lista, né, o Tribunal Superior Eleitoral, valida e encaminha para o presidente da República para fins de nomeação. Então, eu tive a grata satisfação, né, de ser o mais votado numa lista de 18 nomes que tinham se inscrito, né, e o tribunal chancelou aí o meu nome como o mais votado, e isso aí eu reputo a alguns queridos desembargadores, amigos que apoiaram e que buscaram esses votos, né, internamente, muito mais do que qualquer outra coisa que eu tenha feito. E chegando lá no TRE, né, é uma experiência fantástica, porque você tem ali a oportunidade de se colocar do outro lado do balcão, de entender como algumas decisões são tomadas, né, de participar um pouco da administração e de um processo eleitoral, né, porque o Brasil é uma referência nessa área, né, as urnas eletrônicas, apesar das críticas, a gente sabe que o processo eleitoral brasileiro realmente está muito acima e muito além do que a gente vê aí mundo afora. Também tive várias experiências como observador internacional de missões, já tive em eleições na Colômbia, tive eleições na Estônia, e a gente vê como o nosso sistema é muito avançado. É muito seguro. Enfim, eu sou muito grato a essa experiência aí como juiz aí do TRE do Ceará, fiz grandes amizades, tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a matéria também, que não era o meu dia a dia, né? E foi muito legal, muito legal. E me fala uma coisa, Thiago, você pode trabalhar, advogar, na verdade, e concomitantemente atuar como juiz eleitoral? E se sim, como é que você faz para girar a chavinha tão rápido, já que a mentalidade ou a forma de pensar é tão diferente? Você não pode advogar claramente na área eleitoral, isso aí não tem dúvida, mas não há impedimento para você manter sua advocacia no escritório, manter sua condição de sócio no escritório, até porque o nosso escritório, no caso, não fazia direito eleitoral, né, não acompanhava processos eleitorais, então isso não gerava nenhum impedimento. Mas claro que, eventualmente, em algumas situações, eu precisava me declarar impedido ou suspeito, a depender das partes envolvidas naquela demanda eleitoral, né, e que eventualmente pudesse, ainda que distante, mas por uma questão de garantir realmente essa independência, tinha que me declarar suspeito ou impedido em alguns casos. Mas eram muito poucos, né? Situações muito específicas. E como fazer para girar essa chavinha? Essa girada de chave, ela é difícil, mas eu acho que a gente consegue pegar rapidamente. Porque sendo um tribunal, os tribunais regionais eleitorais, espalhados pelo Brasil inteiro, eles são compostos por 7 julgadores, né? Você tem sempre 2 desembargadores, um juiz federal, 2 desembargadores, 2 juízes estaduais e 2 advogados, né? E isso aí permite também você compartilhar as decisões são muito debatidas, né? Você tem várias visões ali naquele mesmo momento, né? Porque as experiências de cada um são distintas, e isso eu acho que é um dos pontos fortes da justiça eleitoral. Essa composição eclética, permite essa visão bem diluída aí do processo e processo eleitoral como um todo. Não, é muito bom, assim como o quinto constitucional, né? Porque você traz uma cabeça diferente, se refresca um pouco o ambiente e a forma de pensar, né? Então, é muito legal ter essa diversidade e obrigado por ter contextualizado a gente. Bom, já são muitos anos de advocacia, muitos anos, claro, ainda pela frente. Você se arrepende de algo que você tenha feito ao longo da sua trajetória e até onde você quer chegar? Me arrepender ou não me arrependo, Renato? Eu acho que, graças a Deus, eu consegui fazer boa parte dessas questões, como eu falei, a parte acadêmica, construir no momento certo, quando eu ainda estava recém-casado, né? Sem filhos, né? Minha esposa, a Rafaela, ela é da área, então ela é procuradora do Estado, então ela entende, ela compreende e ela sempre estimulou muito isso daí. Então acho que eu fiz isso ao tempo certo. Não sei se eu cheguei a lhe contar, mas eu tinha também uma ideia ainda de fazer mais um pós-doutorado. Não pode ser mais de um, porque os pós-doutorados são pesquisas que você faz após o doutorado, né? E como a minha experiência, eu relatei aqui em Nova York, foi enorme,
Eu acho que ter uma outra experiência de pós-doutorado também vai ser legal, né? Eu estava aprovado para um pós-doc no Instituto Max Planck, em Heidelberg, quando veio a pandemia, ali em 2020, terminei tendo que cancelar isso. Mas, enfim, eu acho que, como advogado, propriamente dito, é consolidar cada vez mais essa atuação em Brasília, nos tribunais superiores, com grandes companhias. E eu acho que a melhor parte da advocacia que eu reputo, Renato, é construir relacionamentos. É também a parte positiva, é aquilo que fica, né? Então, não é ganhar uma questão por ganhar, né? Não é ganhar um caso por ganhar, não é ganhar porque os honorários são bons, tudo isso é importante. Mas você construir relacionamentos, você construir amizades e você conseguir multiplicar isso daí, transferir para pessoas do seu escritório, para pessoas da sua família, eu acho que isso aqui engrandece o ser humano e engrandece a gente como profissional. Então, eu acho que é isso que eu quero continuar fazendo. Não, e são muitos anos ainda pela frente para você construir aí a sua trajetória, pavimentar e deixar o legado que você tem construído desde então. A gente falou muito do Thiago na PJ, mas quem que é o Thiago na PF? O que você gosta de fazer? Renato, na pessoa física eu sou muito família, né? Eu sou família, porque é com quem eu gosto de estar no final de semana, nos momentos vagos. E para além disso, eu acho que o Thiago também gosta muito de ler. Eu tenho uma meta de tentar ler aí pelo menos uns 20 livros por ano. E isso, as viagens, né, os aviões, ajudam muito a gente. Hoje, essa leitura também termina sendo dividida aí com muitos Netflix da vida, com muitos Spotify, inclusive com você, né, com esses podcasts que a gente fica ouvindo e muitas vezes o meu passatempo de academia é o direito de resposta e a prática de esportes, né? Eu acho que a atividade física ela regenera a gente, ela dá uma energia aí pro dia inteiro e assim, é uma poupança que a gente faz em prol da longevidade, né? Então, eu tento também acompanhar isso, claro que tem momentos que a gente está mais focado numa coisa, noutra, tem mais tempo para isso, para aquilo, mas, no geral, na pessoa física, são essas coisas que eu tento explorar aí, que deixa a nossa cabeça sempre aberta, pensando coisa boa, que eu acho que é isso aí que nos estimula aí a crescer, a fazer o bem. É isso, eu gosto de fazer essa pergunta, porque a gente tira um pouco a capa, né, daquele profissional que é referência. Porque no final do dia tem uma pessoa por trás, né? Então é legal ouvir o que o nosso convidado gosta de fazer e o que você trouxe de esportes. Eu tô assim 115% de acordo com você, né? Muda muito a vida, muda muito o dia, pensando principalmente em futuro. Você trouxe várias histórias, você trouxe alguns conselhos. Sobrou algum conselho para você trazer para os nossos ouvintes? Eu iria complementar, porque tudo isso que a gente faz, a gente também mira alguma coisa. A gente quer deixar um exemplo. A gente quer deixar, no caso, quero deixar o exemplo dos filhos, né? O Luke e a Bianca. Aí tem os afiliados também, né? Então, a família em geral, acho que é isso que a gente quer construir. E é difícil. A gente sabe, cada dia a gente tem algo novo para criar, mas eu acho, Renato, que cada um também tem que se conhecer, né? Conhecer suas habilidades, conhecer seus confortos, explorar, procurar estar próximo de pessoas boas e bons profissionais. Isso daí eu acho que é o que abre portas, é o que vai abrir, pavimentar aí a estrada profissional, a estrada pessoal de cada um, entendeu? Maravilha, que bacana. Fechamos com chave de ouro. Poxa, que bacana te receber aqui, Thiago. Uma alegria muito grande, uma trajetória tão bacana e que ainda está no começo, tem muitos anos pela frente, mas que já tem muita história para contar e para contribuir aqui com os nossos ouvintes. Foi um prazer te receber aqui, Thiago. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Foi fantástico. Essa conversa é sempre muito legal, né? Eu ter essa experiência aí com você, essa oportunidade é muito bacana. Eu quero lhe parabenizar aí, porque acho que você é um dos precursores aí nessa modalidade de podcast, né? Na área de direito, especialmente voltado aí para os escritórios de advocacia, né, para as organizações, essas estruturas, a gente aprende muito, né? Mesmo estando dentro de uma grande estrutura, a gente termina aprendendo sempre, né? Então continue aí dando essa oportunidade, trazendo esses personagens que são muito bem ouvidos e aplaudidos aí no mundo jurídico e que você está explorando muito bem. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.